Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. Tomamos uma decisão executiva. Não teremos a discussão ao fim do podcast, porque estamos voltando a reuniões presenciais, então estamos gravando o conteúdo aqui, eu e minha esposa querida hoje conosco, e depois teremos o grupo de discussão presencialmente. E hoje vamos falar das chamas de Elias, o profeta de fogo. E se você acha que as histórias de Noé e Jonas são incríveis e são mesmo, eu acredito que a de Elias pode estar na mesma liga, viu? Esse cara é demais, né? A gente estudou os livros de reis, né, começando lá com Davi e com Salomão, até que, segundo o livro de reis, né, suas falhas morais os levam a escorregar e o reino dá uma degringolada. Segundo Crônicas, já foi a proximidade com a narrativa do Império, né? Menos Shalom, mais Império. Então, mais sobre isso no episódio passado. Recomendo, está muito, muito interessante, né? A visão de Crônicas, escrito 500 anos depois. Depois de Salomão, chega a vez do seu filho Roboão. O reino é dividido, 10 filhos para cima, 2 para baixo. Só as 2 ficam com Roboão, e as 10 do reino do norte ficam com Jeroboão, que era um político muito, muito habilidoso. Ele era o chefe dos trabalhos forçados de Salomão, fugiu, né? Por alguma razão, fugiu, e quando Salomão morreu, ele volta, ele aproveita o conflito e se torna o rei das tribos do norte. Quer dizer, ele tinha um medão, que é que o povo ia, né? Como manda a Torá, ia adorar Yahvé, lá no onde ficava a arca, né? Lá no Reino do Sul, lá no templo, ia a Jerusalém a adorar. E aí ele ficou muito preocupado com isso, decidiu colocar um bezerro de ouro, né? Lá em Berseba e lá em Dan. Um no norte e um no sul, que aí o povo não precisava ir até Jerusalém. Falava, estes são os deuses de você que os tirou do Egito. É uma frase até assustadora, né? Porque lembra muito a frase de Arão, lá no deserto, né? Quando Moisés estava no Sinai. E aí, se você... A verdade é que Jerusalém não era tão longe assim, né? Ali de onde ficava o bezerro, mais ao sul, na parte mais ao sul. A gente esteve lá, nesse ponto, né, querido? Isso que eu Lembra? estava lembrando, a gente esteve lá. A base do bezerro, né? Era pertinho, uma caminhadinha de algumas horas, no nosso caso, de alguns minutos de ônibus. Naquele tempo, o pessoal tinha que ter... Era uma subidinha de algumas horas até lá. Então, o pessoal que já estava caminhando há 2 dias, talvez, falou, quer dizer que eu posso adorar aqui mesmo? E deixava de ir a Jerusalém, se tivesse um pouquinho de preguiça. Mas a situação era pior ainda, porque o símbolo de Baal, sabe qual era? Um touro vermelho. E o cara coloca lá um bezerro, né? Dizendo que era um deus. Então, ele sincroniza a narrativa cultural dos povos em volta, o receio da influência de Judá, né? Então, Jeroboão, o espertinho, junta tudo isso, e como resultado dessa ideia brilhante, ao contrário, né? Mas esperta, o Reino do Norte e do Sul se afastam, não é? Assim, consolida a divisão, e sempre haverá reis no Norte que se dirá, né? Eles não se afastaram dos pecados de Jeroboão, que era a questão da idolatria, né? Então vai sempre, sempre perseguir, assombrar o Reino do Norte essa decisão de Jeroboão. Eventualmente, Jeroboão é sucedido pelo filho, que é pelo filho, blá, 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 e chegamos a Onri, que aparece bem pouco na Bíblia, são poucas linhas sobre ele, mas ele é um dos reis mais referenciados, se não o mais referenciado na literatura extra-bíblica histórica. Era um cara bem conectado, inteligente e até impiedoso, né? Ele era tão sagaz, era Onri, que ele fortaleceu a união com uma potência regional ali, representado pelos fenícios, né? A Fenícia ficava a noroeste ali do reino de Israel. Gostou do noroeste? Bem carioca, né? Noroeste. Muitos afirmam que Salomão iniciou essas boas relações, né, com os fenícios, porque ele precisava de trabalhadores de bronze para o templo, e ofereceu até algumas cidades da Galileia, né? Então, nessa troca. O problema é que um dia Henri morre e é sucedido pelo filhão,
o filhão Acabe, que é bem mais famoso na Bíblia. Honra é mais famoso fora da Bíblia, e Acabe é mais famoso na Bíblia. Rei novinho, todo mundo inquieto, preocupado com essa relação com os fenícios, né, que talvez não ficasse mais tão boa. Então, para solidificar, fortalecer esses laços, o filhão Acabe tem uma outra ideia brilhante. Ele decide fortalecer esses laços por meio do casamento. E aí ele casa com quem? Com quem? Jezabel. Jezabel, aparece na história, ela. Jezabel, que não é uma noivinha qualquer. Ela é a suma sacerdotisa fenícia de Azerá. Né? Na mitologia, Baal e Azerá são amantes, né? Na adoração a eles. E é nessa adoração a Baal e a Azerá que a gente falou lá no livro de Josué, lembra? Os bebês colocados nas barrigas das estátuas, né? Ferventes, e outros tipos de sacrifício. Né? Esse tipo de adoração costumava vir da Fenícia. Eles tinham a última moda, agora não é moda, é trend, né? Eles tinham essa vibe aí, né? Essa moda. Eles que ditavam tendência, isso. Eles que ditavam tendência, a adoração, né? Então era uma idolatria bastante impiedosa, opressiva, né? A maior daquela região e que outros copiavam, né? Naquela época, nessa época aí. E Acabe casa com ela. E ele era só o rei de Israel, pode? E é nesse contexto que nós vamos encontrar Elias, lá em 1 Reis 17, na voz suave e melodiosa de Patrícia do Bock. 17:1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Muito obrigado. Ora, a gente não sabe nada de Elias até esse ponto. Genealogia, origem, de onde surgiu esse sujeito, nada. E do nada ele aparece, chega do nada, e diz ao rei: escuta só, não vai mais chover, não. Só isso. Do nada. O impressionante, ao menos, né, na grande maioria dos ensinos da tradição judaica, é que Deus não disse para ele falar isso para o rei. Ele simplesmente chegou lá e soltou essa bomba. É claro também que na tradição cristã a gente fica meio tonto com isso. Assim, porque, como não? Claro que foi Deus que disse. Ele era profeta. Claro que foi Deus que falou isso para ele. Não ia tirar isso da cabeça. Só que olha o que aconteceu algum tempo depois. No verso 8 do capítulo 17, 1 Reis. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ou seja, o autor não tem o menor problema em dizer quando é Deus que fala algo. Logo, talvez não tenha dito nada mesmo antes. Então, se veio dele mesmo a ideia, afinal, quem é esse cara? Elias, o profeta em chamas, ou profeta de fogo. Qual você prefere? Qual você prefere? Profeta. De chamas ou em fogo? Meu Deus. O profeta inflamável, não é? Esse é o profeta que chama fogo do céu contra um destacamento que foi capturá-lo e depois faz de novo. Chama fogo do céu e de novo. Ele gosta de fogo, né? E é com fogo que ele vai lidar com a história no Monte Carmelo, né? O cara tem fogo no coração e tem coração de profeta. Lembra da palavra que a gente usava para a família de Abraão, Jacó, Isaac? Hutzpah. Lembra o que era Hutzpah? Não lembro.
a chutzpah, aquela vontade, aquele desejo interno, aquela raça, aquela fibra moral, né, aquela obstinação. Então, precisa de chutzpah para dizer ao rei que não vai mais chover, né? Então Deus, e curioso é que Deus não aparece falando, você aí, o que você está fazendo? Eu não falei para você falar isso. Para já com isso, agora. Não. Elias, afinal, Elias não apareceu com uma ideia maluca e pronto. Ele tirou isso de algum lugar. Da onde seria que ele tirou essa ideia? Das Escrituras? Das Escrituras? Será? O que será que está escrito lá em Deuteronômio 11, 16, 17? Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Parece que ele andou lendo a Bíblia dele, né? Uhum. Então ele leu a Bíblia, ele viu o que está acontecendo já há um tempo, né? O pai de Acabe está há um tempo lá no reino de Israel. Ele vira e falou: o Acabe, escuta aí, você está pecando, você está se ajoelhando diante de outros deuses, você está levando Israel à idolatria, e isso tudo é muito errado, sabe? E eu sei o que a Bíblia diz sobre quando o rei comete esses erros e leva as pessoas a cometerem esses erros. A Bíblia diz que não vai mais chover. E é isso que os judeus ensinam, né? A tradição judaica ensina isso, que ele está chamando Deus a cumprir a sua palavra. Então Elias convoca a Deus a cumprir as promessas que o próprio Deus fez lá em Deuteronômio. E porque Deus gosta de um entreveiro justo, né? Ele entra no jogo, né? Então mistura a chutzpah de Elias com fé, com as escrituras, e Deus honra essa iniciativa, né? Deus honra essa iniciativa, e embora, né, a tradição judaica diga que Deus ainda não estava no momento de fechar os céus e interromper as chuvas, ele honra a iniciativa de Elias. Então, promessas invocadas, promessas cumpridas. Deus está, entre aspas, né? Ele, entre aspas, prende Deus com essas promessas. Claro que Deus não precisaria ficar preso, mas ele honra, né? Comunicando assim: ok, você conhece bem o texto, você está nessa luta aí contra a idolatria, eu realmente disse que eu ia fazer isso, então tá bom, então é isso que eu vou fazer. Isso mexe um pouquinho com o meu entendimento sobre Elias. Eu nunca havia enxergado desse jeito. E veja que interessante. Depois disso, Deus alimenta Elias com o quê? Quem são os passarinhos lindos que levam comida para Elias? O corvo. E os corvos são o quê? Ave de rapina. Ave de rapina, que para os hebreus eram aves puras. Não, aves impuras. Não era codorninha fofa, era um corvo, né? A ave de rapina, uma ave impura, que traz comida para ele. E corvo sabe cozinhar? Eu nunca vi um corvo cozinhando, né? Até no filme da Disney eu nunca vi cozinhando. E então ele pega aquela comida da onde? Ele faz colheita, debulha milho. Onde que ele pega a comida que está levando a Elias? Da natureza. Provavelmente comida de outra pessoa. Ele está pegando hambúrguer de alguém distraído. O cara pega ela no McDonald's, compra um hambúrguer, olha para o lado, passa o cofre, já era. Pega o hambúrguer de outra pessoa e leva para ele. Então, é rapina. Rapina é isso. Você colhe onde não planta, né? Então, não vai chover aqui. A gente vê se não vai chover. E se isso ainda fosse uma declaração política, né, entre Elias e o rei e Deus, entre eles três, isso é uma coisa. Outra coisa é que, caso não chova, o que acontece com todos os demais lá em Israel? Todo mundo passa fome. Né? Todo mundo passa fome, mulher, criança, menino, né, homem, velho, todo mundo que depende da provisão de Deus, né? Sem chuva é que acaba a provisão. Então Elias tem essa visão meio estreita,
de que essa é uma questão pessoal entre ele, Acabe e a justiça, e o que é justo. E é isso. Custe que custar, ele vai proclamar e defender e impor a justiça. Eu conheço gente assim. Que tem um espírito de profeta. Defendem a verdade, a justiça, e tem um fogo no coração que os leva a perseguir isso a qualquer preço. Eu mesmo já passei alguns anos aí. Né? E o que a gente não entende é que a gente não consegue fazer, né, prover essa justiça do jeito que Deus faria. E a gente não consegue respeitar o tempo de Deus. Né? A gente acaba sendo ansioso e acaba machucando pessoas pelo caminho. Será que já fez isso, querido? Não, imagina. Imagina, né? Não. Never. Às vezes, um desavisado que nem está envolvido na batalha, mas está perto, e aí é chamuscado. E alguma dessas vezes a gente pode nem estar certo. Né? Pode ser a nossa visão de mundo no momento, né? A narrativa, pode nem ter uma visão muito equilibrada. Então, e Elias, a gente tem algumas indicações estranhas aqui. Elias é alimentado por corvos, que é uma ave impura, comendo comida roubada. Então, será que ele vai perceber que as coisas não são preto e branco? Deus está sutilmente aqui tentando ajudar Elias aqui. E a história segue. Depois de 3 anos, Deus finalmente fala de novo. E o que ele diz? Ele diz assim: escuta aqui, Elias, vai chover. Diga a Acabe que já deu, essa seca toda, vai chover e pronto, eu vou mandar chuva. Vai lá dizer. E assim nos conta em 1 Reis 18, no verso 17. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Está falando com Acabe aqui, né? Isso. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Ok, então temos Deus mandando Elias dizer a Acabe que ia chover. Deus só não disse para Elias como ele tinha que dizer a Acabe. E Elias, então, o profeta em chamas, entra em ação. Né? Ele vai falar, tá bom, vou falar, mas eu vou falar do meu jeito. Então ele não vai simplesmente chegar para Acabe e falar, oh, rei Acabe, agora vai chover. Não. Ele tem que criar uma disputa, ele tem que criar um duelo inesquecível. Né? Então ele vai lá, prepara o espaço, e de uma forma bem sagaz até, porque ele prepara de uma forma que concede a vantagem de jogar em casa nesse duelo aos adoradores de Baal e de Azerá. Né? Você nunca se perguntou por que todo mundo, os quase 1000 profetas aí de Azerá e Baal, 450 de um, 400 do outro, obedece tudo que Elias fala? Porque ele está falando para os caras fazerem do jeito deles. Né? Primeiro, já há um altar de Baal por lá, enquanto ele tem que reconstruir o de Yahvé. É para eles pegarem um touro, é um animal de Baal, né? Não uma ovelha, um cordeiro. A regra é invocar um raio do céu, que é a arma de Baal. Né? Então, Baal joga em casa. Ele tem o altar já construído, pronto, tem o animal certo e tem a arma certa. Né? E a história desses deuses, né, Baal e Aserá, ela é meio imprópria para o horário. Então, Baal, deus da guerra e do fertilidade da agricultura, né? E Azerá é a deusa da fertilidade humana, são 2 deuses de fertilidade. Né? Então, você planta sua cultura e Baal manda chuva. O mito sobre como ele mandava chuva cada inverno, né, é que Baal vinha à terra e perseguia a sua amante Azerá, só que ela brinca com ele. Né? Eles namoram, ela brinca com ele. Na hora que ele chega perto de ejacular, ela se manda
E as chuvas representam essa semente de Baal que alimenta as plantas. Não é? É isso, conotação sexual forte aqui. Então, eles montam o palco para esse duelo, que afinal se trata de chuva, né? E Elias, eu acho que Elias não queria que Baal levasse qualquer mérito, né? Então, monta o palco para esse duelo e Elias fala: então, pessoal, é nisso que vocês acreditam, certo? É desse jeito aqui. Então, vocês acham que isso vai funcionar, né? Então, ele vai lá e prepara o cenário do jeito deles. Aqui no verso 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no! Caramba! Mas se Baal é Deus, tá bom, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Então, aqui, a gente tem uma certa flexibilidade na tradução, né? Para não ofender a tradição. Quando ele fala assim: até quando vocês vão oscilar? A palavra em hebraico tem uma conotação também mais imprópria para o horário, que é assim: por quanto tempo vocês vão dançar sexualmente entre esses dois deuses? Quer dizer, e claro, também há uma referência à pergunta de Josué, né? Quem vocês vão seguir? Só que Elias não tem a boca tão elegante quanto Josué, tem mais boca suja, né? E aí os caras ficam calados, né? Fala, sei lá quem a gente vai seguir, vamos ver o que acontece aí, não, duelo. Vamos ver, vamos ver. Então, aqui, 18, 22. Disse então Elias. O que ele disse, querido? Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Ou seja, a plateia se amarrou na ideia. Falou, ótima ideia, bora ver o que rola nesse duelo aí. Já comprei minha pipoca, provavelmente eu já peguei minha romã, estamos, né? Já estou pronto aqui. Vamos ver aí. Então, 25, o que diz? Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo ou precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Aqui o troço fica mais feio ainda, né? Você tem um tanto de provocação, sabe aqueles xingamentos que as partes trocam antes de uma luta, ali aquela encarada antes do MMA, né? Os caras antes das batalhas antigas, é o que está acontecendo aqui. Um tentando intimidar aqui o outro, né? Os caras, claro, como foi escrito aqui pelos reis, né? Não falaram o que o povo de Baal estava falando, mas devia ser uma troca aí de um palavreado criativo enorme. O que a gente não pesca no hebraico é a elegância das palavras de Elias, e eu estou sendo irônico. As palavras são pesadas. Assim, talvez ele esteja meditando, esteja ocupado. Algumas traduções falam que ele pode estar no banheiro, que, de novo, há um forte tom sexual. Né? Quando você pensa no banheiro, você pensa que ele está no troninho. Mas se você lembrar que a chuva era a semente de Baal, então esse ocupado era ele, bem, se preparando fisicamente para fazer o que tinha que ser feito, né? Que podia ser no banheiro também. Então, tem provocações pesadíssimas acontecendo aqui. Vamos voltar lá para ver como Elias foi. 18:31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó.
a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Querido, eu sempre pensava nessa água aí, eu achava que Elias fazia isso, que era para mostrar que Deus ia queimar o negócio, mesmo ele estando encharcado. Eu sempre pensava isso. Que ele fazia um milagre mesmo em condições difíceis. Mas na tradição judaica não é nada disso, sabia? Não. Eles dizem que eles acreditam que se você vai invocar um raio do céu que vai devorar, consumir o boi, devorar tudo que há no altar, não é 1 litro d'água que vai fazer muita diferença, porque não vai fazer mais, vai ficar mais impressionante ou menos. Já seria impressionante o suficiente. E eu acho que faz sentido, não é? Elias, que conhece a própria Bíblia, né? Ele sabe que a água é uma referência ao festival de Sucote, né? A festa dos tabernáculos, que é onde eles pedem pela chuva da próxima colheita, como derramando água sobre o altar. Então, eles acham que essa é a referência. Ele derrama a água porque ele vai pedir chuva. E a água faz parte da tradição, né, desse tipo de pedido, como a Torá. Então, era a vez de Elias pedir chuva e ele ia fazer do jeito que Yahvé havia orientado, pedindo de forma compatível com a Torá, né? E assim acontece. 18:36. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, e responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Olha a chutzpah desse cara. Ele desce e sobe o Monte Carmelo umas 2 vezes aqui, que não é nada divertido, é uma bela caminhada. Esse cara não tem preguiça. E quando ele vê que vai chover, ele fala para Acabe: se manda porque vai ter lama e seu carro vai atolar. Então Acabe está voltando em direção à cidade dele, em Jezreel, né? E ele precisa correr porque vai ter lama, o carro dele vai atolar, e Elias corre uma meia maratona à frente da charrete e ganha. Olha que loucura, quem é esse cara? Né? Um profeta em chamas, e aqui ele está em chamas, parece dopado. Né? E tudo funciona bem, até que 1 Reis 1 diz, 19:1 diz, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. E Elias aqui estaria pensando, mas Jezabel, agora todo mundo viu quem é Deus, quem é o único Deus, ficou provado. Nós fizemos um experimento ideal, empírico. Montamos um laboratório e provamos que só há um Deus em Israel. E todo mundo sabe, eles viram. E agora eles vão assumir a responsabilidade diante de Deus, que eles viram que é o verdadeiro, e vão proteger o seu profeta, que é quem restou aqui, viu? Vocês estão vindo, né, pessoal? Certo? Pessoal? Pessoal? Cadê vocês? E aí cai uma ficha do tamanho de uma roda de caminhão na cabeça de Elias. E tem lá no 19, verso 3.
Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giestas, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias quer morrer e faz sentido. Ele teve a maior vitória que ele poderia sonhar e, pessoalmente, eu imagino que ele deve ter sonhado com essa vitória. Muitas vezes, porque está tudo planejadinho, né? Ele deve ter planejado cada detalhe de como ele ia provar o ponto de vista dele, cada argumento, cada palavra. E saiu tudo do jeito que ele sonhava. Ele estava tão animado que ele corre essa meia maratona até a cidade. E aí, chega na cidade, feliz da vida. E aí? Nada, nenhum apoio. Nada. Ninguém apoia o cara. Então, ele venceu o duelo de forma brilhante, acachapante, goleou de 10-0 e não serviu de nada. Todo o fogo, os raios, a obviedade da verdade, a justiça feita, nada funcionou. Quer dizer, os caras falaram, Yahvé é Deus. Tipo, beleza, você ganhou essa batalha aqui, foi legal a beça, aliás. Parabéns aí, falou? Um abraço, a gente se vê. Só que o coração deles mudou? Não. Não mudou o coração. Então, Elias fala, cara, se isso não dá certo, aí ele coloca a viola no saco, desiste. E ele quer morrer. E assim diz 1 Reis 19, no 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Tá. Ele está no Monte, Horebe, né? que é o monte de Deus. Exatamente, é o monte de Deus. E a pergunta que ele ouve, Elias, o que faz aqui? E Elias está no meio de um poço, chafurdando num poço de autopiedade. Ele está aqui, só eu sobrei, eu estou sozinho, ninguém me ama, todo mundo me odeia, nada funciona, Senhor, ninguém te adora, só eu me importo. Quem tem um senso de justiça própria elevado, né, costuma pensar assim: só eu me importo, caramba! Só eu me importo, só eu vejo que esse negócio está tão errado assim. Tal, parará. Então, muito bom. É uma frase que vem ao coração de quem tem um senso de justiça assim, né, elevado. E aí nós temos 1 Reis 19, 11. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. E Elias pensando, aí sim, curti. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Caramba, deve ser isso aí. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Fogo! Agora sim, agora a gente está falando alguma coisa aqui. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha a estratégia de Deus, saca só. Ele traz Elias de volta ao deserto, onde tudo começou, e ao Monte Horebe, aquele das histórias que Elias conhece tão bem na Bíblia dele. Né? Elias, foco, você tem que lembrar como eu sou, você tem que lembrar como eu sou e como eu trabalho. Vamos lá, vamos lembrar de como eu sou e como eu trabalho. E aí ele mostra esse negócio todo para Elias e repete a pergunta que ele fez no começo. Elias, o que você está fazendo aqui? Vamos ver se Elias entendeu alguma coisa. O que Elias responde? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Quer dizer, o que mudou na resposta dele?
Nada, né? Cara, você tem que ser muito obstinado, né? Muito teimoso. Para ter um papo próximo com Deus e ele muda algo? Não, muda nada. Parte da tradição judaica ensina que a passagem da carruagem de fogo, né? Ele é um marco ali, simboliza o marco da aposentadoria de Elias. Que ele é tão comprometido, tão obstinado, tão inflexível até, que ele não consegue suavizar o coração. Né? E Deus não consegue usá-lo muito do jeito que ele gostaria, porque Elias não cede nada. Né? Então, o que diz no 15? O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nínive, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então, Deus aqui fala: tá bom, Elias, tá bom, agora fica quieto, vai, para de falar besteira. Existem milhares de pessoas, vou falar 7, né, esse número 7, né, perfeito, completo, 7.000 pessoas. Existem milhares de pessoas, muitos com fogo por aí, com sua paixão, com compromisso, com fidelidade. Você não é o único. Embora, levanta aí, vamos fazer um discípulo e vamos mudar esse mundo desse jeito, né? Acredito que essa foi a primeira relação de discipulado raiz, né, na Bíblia. Né? Então, é revolucionário aqui o que Elias passa, né? Todo fogo, verdade, justiça não são capazes de mudar o coração humano. Mas os judeus ligam esse sussurro suave, né? Aquele sussurro ao pé do ouvido, entre amantes, como aquele de Cânticos, como método de Deus para mudar os corações. Então Deus diz para Elias: esse fogo todo não funciona, Elias. Vá a mais pessoas. Lembra as pessoas de quem eu sou. Isso sim tem potencial de mudar as pessoas. Não esse duelo épico todo que você mandou aí, essa pirotecnia toda. Isso não muda o coração das pessoas. É outro caminho para mudar o coração das pessoas. Elias, e Deus não consegue trabalhar tanto com Elias, pede para Elias fazer então um outro discípulo que ele escolhe, que seria Eliseu, e ele agradece, muito obrigado, Elias, ele honra Elias, então vai curtir sua aposentadoria aí, nessa carruagem de fogo bonitinha, que vamos trabalhar com Eliseu. Amém. E é curioso, né? A gente ouve os debates apologéticos, né? Lógica, muito interessante, e são interessantes mesmo, a gente aprende a beça, mas não funcionam para mudar o coração, como funcionam o amor e o discipulado. Não é? Verdade. Muito bem, senhores. Muito obrigado pelo ouvido de vocês. Espero que tenha mexido, como mexeu comigo. Mexeu com você, querido? Sim, bom. Interessante, né? Sim. Não teremos debate hoje, então encerramos por aqui. Quiser entrar em contato, danielgesine@gmail.com, e assim seguiremos até o nosso próximo papo. Um abraço.